Então, vamos lá. A pergunta para 2025 é: quem realmente tem poder militar no mundo? E, olha, olhando as fontes, a resposta é bem mais complicada do que só contar tanque e avião. A missão deste nosso Deep Dive é justamente desconstruir essa ideia de força, né? Entender a diferença entre o hard power, que é a força bruta, o arsenal. E o smart power, que é saber usar tudo isso. Exato. O caso da Ucrânia é um exemplo de livro, né? A Rússia chegou com um inventário de hard power que era, assim, gigantesco. Absurdo. Mas a dificuldade em atingir os objetivos, aquilo foi um colapso de smart power. Mostra que não adianta ter a garagem cheia se você não sabe usar a ferramenta, sabe? É uma ótima analogia. E falando em ferramentas, os gastos são uma loucura. As fontes apontam um recorde de 2,7 trilhões de dólares em defesa em 2024. Só Estados Unidos e China são quase metade disso tudo. Pois é. Mas tem um dado que me chamou ainda mais a atenção. A OTAN, como um bloco, gastou 1,5 trilhão. Nossa! Isso é 55% do total do mundo. É mais de 10 vezes o orçamento da Rússia. Peraí, mas aí tem uma coisa que não fecha. Se a diferença de grana é tão brutal, por que um ranking como o Global Firepower ainda coloca a Rússia segundo, na frente da China? Exatamente, essa é a questão. É porque o ranking valoriza um inventário, o volume. A quantidade de equipamento antigo. Isso, o equipamento legado da era soviética. A guerra na Ucrânia mostrou que uma parte enorme desse estoque está, assim, obsoleta ou caindo aos pedaços. O ranking mede a massa, o potencial bruto, não a eficácia. Entende? Entendi. É como ter uma biblioteca gigante, mas com os livros todos mofados. E isso me leva para outra questão. A projeção de poder, a capacidade de agir longe de casa. Aí, os Estados Unidos estão em outra categoria. Completamente. São umas 800 bases militares pelo mundo. E tem uma anedota que eu achei incrível nas fontes. Qual? De um veterano contando que, no meio do deserto da Síria, ele conseguiu receber um refrigerante Dr. Pepper. Parece bobagem, né? Mas isso diz tudo sobre o alcance da logística deles. Nossa, é verdade. Enquanto isso, a China aposta em algo bem diferente. A tal da fusão militar-civil. Como funciona isso? Eles constroem e operam portos comerciais em lugares super estratégicos. Em tempos de paz, aquilo gera lucro. Sei. Numa crise, vira uma base logística militar. Talvez até com mísseis já escondidos em containers comuns. Isso é genial e assustador ao mesmo tempo. E a Rússia, onde ela se encaixa nisso? O alcance russo é bem mais modesto, né? Focado nas bases antigas, nas ex-repúblicas soviéticas e em alguns clientes como a Síria. Não tem nem comparação. Mas olha, talvez a análise mais crítica das fontes venha sobre a China. Tem um relatório da Rand Corporation que aponta uma coisa muito séria. Que seria? Que a missão principal do Exército de Libertação Popular não é vencer uma guerra externa. É, acima de tudo, manter o Partido Comunista Chinês no poder. Isso parece uma receita para o desastre. Quer dizer que um comandante no campo de batalha precisa consultar um comissário político para tomar uma decisão tática? Exatamente. Eles chegam a gastar 40% do tempo de treinamento em doutrinação política. Cada unidade tem o comandante militar e o comissário político. Nossa! Imagina numa guerra moderna que exige decisão em fração de segundo, essa estrutura dupla pode levar à paralisia. Essa talvez seja a maior vulnerabilidade da China. Um abismo entre o que eles gastam e a eficácia real. Então, para a gente amarrar o raciocínio, os Estados Unidos têm a força mais completa, mas a vulnerabilidade é a política interna. A China tem um poderio enorme, mas um exército otimizado para lealdade e não para letalidade. E a Rússia tem a disposição para usar a força, mas cada vez menos força convencional para usar. A força de verdade virou situacional. É a melhor forma de resumir. Não é quem tem o maior exército, mas quem tem o exército certo para a situação certa. O que me deixa com o pensamento final. Se a força de um país pode ser paralisada por doutrina política ou instabilidade interna, o que isso diz sobre o poder crescente de atores não estatais, como as Big Techs que controlam a IA e a informação e que operam sem nenhuma dessas amarras?